Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de mais nada, por favor, se inscrevam no nosso canal que está desse ladinho aqui da tela. E hoje o nosso assunto vai ser um assunto que todo mundo vai querer saber, insegurança doméstica. E para falar sobre esta insegurança, eu trouxe uma pessoa que eu tenho a honra de receber no nosso programa, o Major Palumbo. Tudo bem, Major? Oi, Jô. Obrigado pelo convite. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui, de falar de algum tema importante demais na vida das pessoas e principalmente daquelas dicas especiais. Dicas que são ali, naquela hora mais difícil, podem tirar pessoas de enrascadas e também salvar vidas. E eu estou de vermelho porque o Major, ele é do Corpo de Bombeiros, né? Então aqui em homenagem ao nosso Corpo de Bombeiros, ao pessoal que está aqui na plateia, muito obrigado pessoal do Corpo de Bombeiros. Vai lá. E é um prazer, vamos lá, então contar tudo, falar tudo para o pessoal. Quais são as dicas que tu pode dar para as pessoas se sentirem um pouco mais seguras nas suas próprias casas? Porque muitas vezes a gente faz coisas que nem imagina, como tu estava me contando aqui antes no nosso cafezinho sobre a vela debaixo da cama. É verdade, As câmeras Jô. são tuas, por favor. Não só por isso, mas olha, na quinta-feira passada, os bombeiros lá da região do Tatuapé foram acionados por um incêndio em apartamento. E às vezes a gente sabe que alguns descuidos podem provocar um início de um incêndio, ou também por causa de algum acidente, de alguma situação complicadora dentro de casa, provocar ali uma propagação rápida, provocar algo que possa trazer, infelizmente, um risco às pessoas que estavam lá. E não deu outra. Era uma vela que foi colocada por fins religiosos, mas ela ficou num canto da casa onde, infelizmente, ela entrou em contato com um candelário que tinha um material combustível, iniciou um incêndio enquanto a vítima dormia. E aí ela foi alertada pelo prédio da frente, 3 horas da manhã, imagine, o prédio da frente, todos das janelas, gritando, olha, incêndio, fogo, fogo, chamaram os bombeiros. O rapaz que estava lá dentro, infelizmente ele foi atingido, está internado, estamos acompanhando toda essa infeliz situação, mas a gente tem que ter nesse momento algumas ações para disseminar informações importantes. Não é problema de você ter uma vela em casa, por exemplo, não só de fins religiosos, mas de fins aromáticos. Você mesmo me disse. Falando que eu adoro uma vela, né? Mas o que a gente pode fazer, por exemplo? Eu posso ter a vela dentro de um recipiente, que eu posso ter água. Então eu coloco a vela, aquelas velas, por exemplo, aromáticas, elas conseguem boiar dentro de um copo. E se acabar depois, na hora que acabar a vela, ela não vai ter a chance, por exemplo, de encostar no material combustível, porque olha como é simples. Imagina que você tem aqui a vela junto com uma decoração e aquele calor irradiante, acontece que ele tem um sentido ascendente. Então se eu tiver uma vela embaixo de qualquer local onde eu tenha um material combustível, esse calor ele vai atingir aquela peça, por exemplo, o candelário onde estava, começar a aquecer, ele muda de estado, começa a provocar gases que são combustíveis e ele começa a pegar fogo. Então, se a gente começa a perceber dentro de casa algumas ações que são importantes, eu posso fazer isso? Posso colocar também em cima de um pires, num local, em cima de uma pia, longe, por exemplo, da cortina, que pode bater um vento, longe do pano de prato. Então, são muitas as ações que, infelizmente, provocaram ali, embora quase 25 bombeiros tiveram um incêndio, mas teve lá, por exemplo, as pessoas que ficaram dentro do apartamento em desespero, nos apartamentos vizinhos. Como é que eu saio nessa hora? Será que eu espero? Será que eu vou embora? Então a gente tem que ter alguns procedimentos dentro, principalmente nos prédios, nas edificações, com o objetivo de você poder, na hora que acontece alguma coisa, tomar procedimentos. Nesse caso, o que as pessoas deveriam ter feito? Elas fizeram, conseguiram abrir a porta corta-fogo, porque você tem nas escadas, nas edificações, os locais mais seguros, até para terremoto. Você sabia que aqui em São Paulo nós já tivemos ocorrências de terremotos? Não sabia. Sabia? Então, como que acontece? Muitas vezes, essa daí aconteceu no Chile e teve um reflexo aqui na cidade de São Paulo. Nos locais mais altos,
Então nós tivemos acionamentos na Avenida Paulista, no Morumbi, tivemos também em Santana, no Jardim Anália Franco, locais mais altos, onde os prédios também são altos, e as pessoas ligavam para os bombeiros: socorro, meu prédio está tremendo, eu estou sentindo que o lustre está balançando e eu estou vendo ali todo o meu apartamento inteiro tremer, o que eu faço? Jô, é simples, saia pela saída de emergência, não use o elevador. Então as pessoas se deslocavam para a saída de emergência, porque ali você tem uma parte de concreto armado, vigas, pilares, a própria escada, que ela tem não só os ferros, né, do concreto armado, e também a própria estrutura de concreto. E logo você tem um local mais seguro. E o que eles fizeram no incêndio que a gente falava? Correram para a escada de emergência, abriram a porta. Se você, por exemplo, ficar de pé, você vai ter um contato direto com a fumaça. Você vai inalar fumaça. Infelizmente, essa vítima dentro do apartamento acabou inalando fumaça. Então fica esse alerta para que, se acontecer, imediatamente liga o alarme, chama o socorro, saia e tira todos de dentro da edificação. Por onde? Pela escada de emergência. Pela escada de emergência. E ficar baixinho. Sempre abaixado, para que você não tenha ali o efeito do calor, que eu lembro que eu expliquei que ele sobe e fica concentrado no teto. Então, quanto mais perto do teto, pior para você ter o contato ali com aquelas chamas e também com a fumaça, que é pior. As pessoas muitas vezes hoje, nas ocorrências, você não tem uma percepção de queimaduras. Poucos casos, esse foi um dos casos, né, infelizmente. Mas as pessoas têm muito contato com a fumaça, porque ela se concentra. Então ela fica no hall do elevador, ela fica no hall, às vezes, da própria escada, pela porta corta-fogo fica aberta. Então são procedimentos simples, que eu vejo que eles funcionam. E o pessoal do prédio foi muito bem, tiveram lá todos os encaminhamentos para as equipes de emergência e até na ajuda para o morador. Então, essas ações elas precisam ser disseminadas, divulgadas. Divulgadas. E a gente também pode molhar um pano e colocar um pano como a gente vê nos filmes. Isso, uma boa ideia. Olha, essa daí é uma grande ação, porque se você está dentro de um local onde tenha uma grande quantidade de fumaça, a fumaça se concentra em cima. Então, se eu estou no quarto e tenho que sair, passar pela sala, por exemplo, que ali aconteceu um incêndio, a vela é muito pequena, a chance que você tem, e até as estatísticas. Mas quando acontecem uns incêndios, eles se propagam com rapidez. Mas os principais problemas são os equipamentos elétricos, as tomadas. Aquela tomada que você tem na sala, junto com a régua, porque ali tem o material, o equipamento de som, a televisão, plástico, né, você tem a caixinha da TV a cabo, você tem às vezes lá as barras lá de caixas acústicas, enfim. Então você tem uma série de equipamentos. Se você liga eles numa mesma tomada, você às vezes percebe que através de um odor, de uma queimadura, por exemplo, de algo que aconteça ali, de uma sobrecarga de energia, você percebe que, nossa, que cheiro de queimado. O que eu faço? Desliga aqueles equipamentos. Toma cuidado com os equipamentos que consomem grande potência. Eu, agora chegando, falei: ô Jô, vamos tomar um café aqui, né? A gente tomou um cafezinho. Quem não gosta de tomar um cafezinho? Delícia. E quando você toma um cafezinho naquelas cafeteiras novas que a gente tem em casa, pode ver, olha na sua aí. Eles têm um plug que ele é mais grosso que a tomada. Por quê? Vamos lá. A doutora Segurança também quer saber disso. Isso é muito bom. Esse plug, quando você liga numa tomada 110, ele é um plug de 10 amperes. Exatamente porque aqueles equipamentos que não consomem tanta potência, eles podem ser encaixados ali. Mas quando você pega uma air fry, que é muito comum hoje na casa, na residência média brasileira, né? Todo mundo tem uma air fry, todo mundo tem uma cafeteira express. Se você verificar, ela não encaixa na tomada. Então ela tem um plug de 20 amperes. O que você deve fazer? Chama um eletricista, chama alguém que possa mexer na tomada, troque o plug. Normalmente ele muda até de cor, coloca um plug vermelho para você identificar aquela tomada que você tem uma amperagem maior e o plug da cafeteira, da air fry, dos equipamentos que consomem grande potência, eles acabam encaixando perfeitamente.
E as pessoas muitas vezes acabam tendo a chance ali de fazer uma adaptação. E esses são grandes erros. Erros porque quando você tem um Benjamin, o Benjamin também ele só tem uma casquinha e uma parte de ferro interna, né, de metal interna, onde você não tem, você não sabe como que ela foi feita. E muitas vezes quando a gente chega nas ocorrências de incêndio, o que acontece? Você vê o caminhamento do fogo. Começou na tomada, porque ela tinha um adaptador, ele derreteu, um fio encostou no outro, começa a dar um curto, ele encosta num sofá, num tapete, numa cortina, o incêndio se espalha. E a gente vê que em um minuto de incêndio dentro de uma residência média brasileira, você já não enxerga nada. Olha o perigo. Que coisa, hein? É. Bom, informações importantíssimas para nossa segurança doméstica. Mas, além de cuidar da casa, agora nessa época de férias, o Major Palumbo começou no Corpo de Bombeiros como salva-vidas, é isso? Conta pra gente um pouquinho da tua história aí, Puxa conta pra vida. gente, que é muito interessante. Eu já estudei bastante, mas eu acho que todo mundo quer saber. Não, João, eu no Corpo de Bombeiros, né, quase aí 30 anos atuando nas emergências aqui na cidade de São Paulo, no litoral de São Paulo, onde eu comecei minha carreira. Então, Qual praia lá? no grupamento de bombeiros marítimo que fica com a sede no Guarujá. Então, o Guarujá ou qualquer outra praia que nós tenhamos no Brasil, as praias, elas têm movimentos próprios, elas têm correntezas, buracos, elas têm locais que são perigosos. O mar, como você tinha até contado também no começo, né? Quando você Quando eu tinha 15 anos, eu fui. 15 anos era uma menina, É. sofreu um afogamento. Então, Porque eu estava dentro do mar, assim, daí começou a ter um movimento na água, eu achei que ia conseguir sair, não saía, daí veio uma pessoa me ajudar e eu não conseguia, olha e daí isso. entraram E você os lembra? nossos... Você lembra? Lembro, Você lembro. lembra a sensação que você tinha? Passou um filme na minha cabeça sobre Sério? toda a minha vida. Meu Deus. E daí entraram os salva-vidas, né, os anjos dos mares. E conseguiram te salvar. Graças a Deus. Mas olha, o que acontece? Pelo que você narrou, imagine que naquele local, e nós vamos ter agora carnaval, né, o resto das férias ainda de verão, muitas pessoas vão para o litoral. E aí o que a gente pede? Atenção, atenção com crianças, atenção porque alguns perigos são muito iminentes. A corrente, por exemplo, de retorno, que você possivelmente você caiu numa corrente de retorno, nada mais é que todo o volume de água das ondas que jogam para uma parte mais alta, que chegam na faixa de areia. A praia escolhe um canal para que toda aquela água volte de novo para o oceano. E ali são imperceptíveis às pessoas que não conhecem, mas as pessoas que conhecem, ela vê ali, por exemplo, eu tenho um local onde tem arrebentação de ondas. Então ali não tem um canal. E bem no meio da arrebentação de ondas, você tem uma parte onde a onda não estoura. Normalmente é ali que a corrente de retorno está. Então imagine que eu caia na corrente de retorno. Se eu quero voltar para onde está a praia, faz de conta que é aí para vocês, eu começo a nadar, o que o mar está fazendo comigo? Mandando a água de volta, me levando para trás. E eu não consigo, eu não saio do lugar. Então a tendência é que as pessoas acabam ficando desesperadas. Batem ali o medo do afogamento porque ela não sai do local. E ali, como uma dica muito importante que pode ser feita, ao invés de você nadar para a praia, você nada paralelo para um lado ou para o outro, para que você saia da corrente. Escolha um lado onde tenha ondas, e aí se você nadar para o lado que tenha ondas, a onda te leva de volta. E não nadar para o lado que não tenha ondas, porque se não tiver ondas, também ali existe essa corrente. Exatamente. Normalmente você tem nesses locais onde não tem as ondas, você tem uma corrente, que ela está te levando para o fundo, enquanto você está tentando nadar para se salvar. Mas são ações muito rápidas. E a gente tem que ter atenção. Os bombeiros colocam placas nas praias, então se você colocar ali, nossa, mas ali tem uma placa por quê? Se você for entrar em outro local, não entre no local onde tenha a placa. Toma cuidado também, porque no final de março, normalmente, né, no final de fevereiro, março,
você tem muitas, já quase umas mudanças já por causa da estação do ano. Então, daqui a pouco o outono, né, começa a chegar, né, depois, né, quando você chegar ali num determinado ponto, você vai ver que algumas correntes vêm do sul e vêm trazendo caravelas, que são aquelas águas vivas. Então são ocorrências comuns. Então às vezes você vê, nossa, ela é meio lilás, meio rosa. Nossa, que bonita, né? Às vezes as pessoas querem chegar perto. E ali os tentáculos podem encostar, provocar queimaduras gravíssimas. Isso acontece quando tem uma frente fria. Então essas caravelas vêm do sul do país, até do sul do continente. Elas entram na corrente e vêm parar nas praias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo. E as pessoas às vezes não se atentam e acabam tendo queimaduras gravíssimas, né? Então tem que ter atenção. Eu estava vendo no Instagram que tu passou pra gente, que tem um Instagram muito bacana. Se quiser passar pro pessoal, a gente coloca também que eu estava lendo, vendo, muito bacana a forma que vocês mostram os salvamentos, né? Que eu acho que é Salva Mar SP, isso, né? O Salva Mar Paulista, Salva Mar Paulista, do grupamento. No meu querido GBMar, eu tenho um carinho especial por aquela unidade, né? Porque eu cheguei lá também menino, cheguei lá com 23, 24 anos, eu fiquei lá um tempo. E você... Tudo começou lá. A primeira unidade que eu trabalhei foi porque... Não foi nem por... Foi por acaso, porque eu estava na praia, no Guarujá, nessa época, e eu estava com a minha namorada. Aconteceu de um salvamento, uma pessoa ali se afogando, só via a mão dele para baixo, né? Puxa vida, eu olhei para um lado, não tinha ninguém, olhei para o outro, aí a esposa, possivelmente dele, disse, olha, meu marido tá ali se afogando. Aí eu olhei e falei, sou eu, né? Eu entrei e fiz um salvamento despretensioso. E quando eu fiz isso, né, ainda sem alguma técnica, que é o grande problema, tem que tomar muito cuidado, uma pessoa se afogando, toma cuidado, porque se você chegar perto dela, acontece que a pessoa te agarra. E se você não tiver a chance de se desvencilhar, você se afunda junto com ela, você se afoga com ela. Então sempre é importante você ter alguma coisa em mãos, nem que se for uma garrafa PET, se for alguma coisa, até uma camiseta. Se você dá uma olhadinha às vezes, tem alguns cursos, se eu pegar essa camisa, fecho a camisa, né, e as mangas, e eu coloco ela do avesso, bato ela na água, né, fechando, né, a gola da camisa, ou se não uma calça, eu faço uma boia, eu improviso uma boia. Então se eu chego perto e consigo encostar com o objeto flutuante em alguém, essa pessoa não vai ali me agarrar. Então a chance que você tem de salvar alguém é grande quando eu entrego um objeto. Numa piscina, né? Muitas pessoas também vão locar casas nas plataformas hoje, né, de rede social. Pô, vou lá na casa, tal, em outro lugar, e normalmente talvez ele não tenha uma piscina na casa dele. Então quando o filho vê uma piscina no local onde ele está, o primeiro local onde a criança vai querer ir é dentro da piscina. E infelizmente muitos casos também acontecem de crianças se afogarem nesses locais. Como que eu faço então se de repente eu não tenho habilidade, é uma piscina funda, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma vassoura, eu posso entregar, jogar algum objeto para ela com o objetivo que ela se segure. Mas que ela não tenha a chance, por exemplo, de entrar no meio aquático sem treinamento, porque é muito perigoso, podendo causar uma outra ocorrência. E aí não só uma vítima, mas uma segunda vítima. Muito comum no litoral. Eu lembro uma vez que eu estava de plantão no helicóptero Águia, junto com um colega, e quando a gente fez o salto, fizemos o salvamento de uma vítima, e aí daqui a pouco tinham mais 3 vítimas. Então eram 3 filhos com o pai, porque o primeiro pequenininho se afogou, o mais velho tentou segurar, foi levado pela correnteza. O segundo, pela correnteza, o pai foi tentar pegar os 3, também foi levado pela correnteza. Nossa. E ainda bem que a gente estava ali e conseguiu tirar os 3 sem nenhum ferimento, né? Nossa. E todos os salva-vidas do litoral brasileiro são militares, eles têm treinamento. Conta pra gente como é que começou, assim, eu quero ser salva-vidas, o que eu faço? Se eu mesmo, né, eu acabei
estudando na academia da Polícia Militar do Barro Branco, são 4 anos de formação, uma academia militar, e depois mais 1 ano e 2 meses de um curso de bombeiros, como se fosse uma pós-graduação, para depois eu poder trabalhar no grupamento de bombeiros marítimos. Mas você não precisa seguir todo esse caminho, porque todas as prefeituras hoje, elas têm, e sabem que a movimentação de turistas é muito grande nessa época, e acabam contratando guarda-vidas temporários. Então, até você que quer ser, fique esperto, porque todas as cidades do litoral brasileiro, a maioria delas tem a contratação de guarda-vidas temporários para trabalhar ali durante o verão. Então, ele pode trabalhar no verão, se ele quiser, de uma maneira, lógico, fazendo um curso, treinando, e também entrando nos corpos de bombeiros militares, que são concursos públicos, que ele tem lá uma formação de 1 ano e 2 meses, né, para ele entrar como soldado, e ele pode seguir a ação de poder salvar vidas. Mas é uma profissão muito importante, e eu vejo que a gente tem que ter ali essa proteção, João, porque em muitos lugares acontecem, não tem hora ali para que tenha um acidente, e você ter uma proteção de alguém que saiba o que fazer numa hora difícil, eu acho essencial. São anjos, né? Eu sou suspeito. Eu adoro, eu também sou suspeita. Então os bombeiros, eles salvam a gente de incêndios, eles nos resgatam do mar, e também mais muitas outras coisas, além de resgatar animais. Os resgates de animais. Eu comentava com você, eu fui ontem, por causa da minha nova função na cidade de São Paulo, eu fui ontem na Secretaria de Esportes, Municipal de Esportes, e lá tinha um gato que estava em cima do telhado, até comentei com você. E aí o sangue de bombeiro fala mais alto. Se quiser, depois a gente pode inclusive colocar foto, viu? Tá colocar bom, um videozinho aqui, porque é bem peculiar. Nada, pô. Eu conversei com o secretário Felipe Beccari, e aí uma assessora dele falou: nossa, mas a gente tem um gato lá em cima que tá preso, a gente não consegue subir. Eu falei: não, peraí. Você tem uma escada aí? Tenho. Aí eu fui lá, eu tinha acabado de sair lá da Câmara, e eu tava ainda com as roupas, não tava apropriado, mas eu falei: daqui essa escada. Aí a gente subiu, eu e o Carvalho estávamos juntos, e a gente foi lá para tentar colocar uma armadilha para pegar o gato, porque você sabe, os gatinhos são mais ariscos, pô. O gatinho tava lá há muito tempo. E hoje vai sair daqui e vai tentar salvar o gato de novo. Porque a gente montou a armadilha. E aí de manhã a Marli, que é a funcionária lá da secretaria, ligou para mim. A gente conseguiu pegar. Eu falei: não acredito. Mas quando ela foi ver, era um saruê que entrou lá na armadilha. Vamos colocar gambazinho, depois de saruê, a gente coloca aqui. Eu achei muito legal, mas lógico, né? Depois soltou o gambazinho, eu amarrei direitinho para não cair, porque estava lá em cima do telhado. Mas eu vou voltar lá, porque o gatinho, ela falou que o gatinho estava lá quase 1 semana. Imagina um gato 1 semana, ele não consegue descer porque fizeram obras. Então possivelmente ele tinha o hábito de descer por determinado local e não desceu, mas a gente vai voltar lá e vai dar certo. Porque aqui em São Paulo, eu acredito inteiro também, eu não sei as estatísticas do Brasil, mas são 111 ocorrências com animais por dia. Não existem os profissionais, a gente tem muito muito contato também com os protetores, que trabalho fantástico que eles fazem. Mas os bombeiros também, a gente tem algumas regras, às vezes os protetores ficam até bravos. Se quiser que eu explico rapidinho também. Explica, eu acho que porque eu quero saber. Imagina que você tenha dentro da sua casa uma situação dessa. Nossa, o gato subiu lá no telhado. Bom, escuta, subiu no telhado? Subiu. O gato é seu, então tá bom. O que acontece? Ele ficou um tempo? Ficou. Ele já não sai de lá? Não. Então tem que ligar. Olha, eu tô com um gato em cima do telhado, em cima da árvore, tem alguns dias, ele não sai dali, tá numa situação de risco, ele não come. Por quê? Muitas vezes ele sobe por causa de algum risco que ele teve e logo depois ele desce. É normal, ele tem o habitat dele, não é? O gatinho vai lá ele sobe para alguns lugares, vai para cima do muro, mas aí quando acontece dele não descer, se você tem uma situação de risco, que ele está numa situação de risco, dentro de um bueiro, dentro de um local que ele possa se machucar, e você precisa de alguém para resgatá-lo, o bombeiro ele vai porque ele não pode não ter um responsável pelo animal, porque é um trabalho das zoonoses, só que normalmente as zoonoses elas não vão para os locais, e os bombeiros vão por ter essa praticidade. Você pega o telefone 193 no Brasil inteiro,
Na questão de minutos ali, os bombeiros estão lá. Mas qual o problema? Ah, eu liguei outro dia, o bombeiro não foi, que tinha um gato dentro de um córrego. O problema é que os bombeiros não conseguem ficar com o animal. E essa seria uma determinação do próprio município. Quem que tem que tomar conta do animal? Não, o município, mas o município não recebe muitas vezes os animais. Está tudo lotado tudo também lotado. nas zoonoses. Então, o que a gente faz? Nós vamos nos locais, nas ocorrências, onde tem as pessoas que podem ficar com a guarda do animal. Então, eu sou protetora. Né? Você é protetora, não é? Sou. Que legal, meu, muito legal. Então, quando você Muito chamar, orgulho. fala assim, olha, eu preciso e eu vou ficar com o animal, eu vou ficar com a guarda do animal, porque muitas vezes ele está lá com a patinha quebrada, precisa passar Precisa de atenção, um né? veterinário, precisa ter uma atenção e logo, se é um gatinho que fica ali pelo local, muitas vezes, eu cansei de ir em ocorrências onde eu tirei cachorro de dentro do rio e ali o cachorro já saiu do rio, bom, beleza, tem algum dono? Não, mas o pessoal, não, ele é da rua. Tudo bem, então, o que é importante? O importante é o bicho da situação de risco, não é? Com certeza. Né? Deixá-lo ali? Não Só dá, por causa né? que não tem um dono? Então, são regras que às vezes a gente tem que mudar. Eu acho que tem que ter uma atenção especial para esse tipo de atendimento, porque eles não têm culpa, né? Não, em hipótese alguma, né? E além de salvar gatos, e cachorros e animais, também com as quedas das árvores, né? O que Nossa. atrapalham muito o trânsito. Os bombeiros também são responsáveis por essa parte. Nós temos muitos atendimentos nessa época. E tem que ficar a dica aqui, João. Normalmente, as chuvas intensas que atingem aqui São Paulo, elas acabam acontecendo no final da tarde. Muito calor, toda a evaporação do ciclo da água formando nuvens que ficam na cidade de São Paulo, uma cidade muito impermeabilizada, né? Embora tenha aí ações para deixá-la mais verde, mas ela ainda é muito impermeabilizada. Então, o que acontece é que as chuvas vêm com muita força, né? Muitos sistemas atmosféricos potentes que vêm do sul do estado, do sul do estado, vindo do sul do país, que vêm também do norte do estado, quando vem muitas chuvas que vêm pela zona norte de São Paulo, onde essa chuva, sabe que água que está caindo aqui? Da Amazônia. Rios de águas da Amazônia que vêm desaguar aqui, né? mudanças climáticas. Então, causam transtornos. Então, você imagina, você num carro, e aí começa a chover, o que você faz? Bom, você já sabe que alguns pontos você já tem, que são usuais ali, às vezes tem um alagamento, ou perto de um córrego, ou perto de um local, uma inundação do rio, que era um processo normal, um crescimento desordenado fez com que muitos locais onde seria a várzea do rio, do próprio Rio Pinheiros, próprio Rio Tietê, são bairros que são formados, mas a natureza não tem como. Quando chove, o que vai acontecer? Ela volta para o leito. Ela vai voltar para o leito. E ali o que a gente pede? Atenção. Quando você vai passar, eu vou passar por esse alagamento ou não vou? Então você olha no carro da frente, dá uma olhada na roda do carro da frente, até a metade da roda do carro da frente, dá para você ir. Acima da metade da roda do carro da frente, não dá. Sabe o que acontece? Se você olhar, o escapamento do carro é mais ou menos na altura da metade da roda. Se você passar por um local onde o escapamento fique submerso, quando tem uma mudança de marcha ou o próprio motor que possa entrar água, ele vai apagar e a água entra pelo escapamento. O que vai acontecer? Você vai ficar parada no meio de um local de risco. Então, vale a pena? Não vale a pena arriscar, né? Eu acho que não vale a pena também. Eu acho que vale a pena você fazer um caminho alternativo, parar em um local onde você tem, infelizmente, aquela chuva no início, você já reparou? Quando ela chega 5, 4, 5 horas da tarde, você tem um grande vendaval no começo, que dura rápido. Às vezes ali 3, 4 minutos de vento, só que eles causam grandes transtornos. Lançam objetos, pedras, detritos, lançam areia, derrubam as árvores, caem em cima de fiações. Imagina você com seu carro passando ali. Posso passar na rua quando eu tenho uma grande tempestade com ventos? Toma cuidado. Faça isso onde? Vou andando na rua? Atravessa a rua do lado, não fica do lado dos postos de energia. Normalmente nas ruas você tem um lado da energia.
Os postes estão do lado e as casas e os comércios do outro. Poucas ruas têm postes nos dois lados. Então atravessa a rua, vai para o lado oposto do fio, porque aqueles fios que a gente tem em cima dos postes, aqueles 3, não sei se você já reparou, 3 fios, são 13.000 volts, 13.800 volts. É muita energia. Então se eles são ali rompidos por causa de uma queda de árvore em cima da fiação e cai na rua, você fica ali com uma área de 15, 20 metros energizada. Se você pisa, você toma um choque. E o que aconteceu aqui, eu acho que há 2 semanas, Você leu? um fio desse caiu num carro e todo mundo falava pro rapaz, não sai, o senhor, né, um senhor mais velho, não sai, não sai, não sai. E ele saiu. Quando ele colocou o pé no chão, ele recebeu a... Puxa, Jô. Fala sobre isso pra gente entender. Eu fiquei muito chateado com essa ocorrência. Que coisa triste, né? Porque eu já atendi uma ocorrência dessa. Só que não foi uma ocorrência com queda por causa de árvore, e sim de um fio, por causa que ele se rompeu e caiu em cima de um carro. Presta atenção, quando a gente tem um carro com a capota metálica, você tem um fenômeno ali que é de um estudioso, de um físico estudioso do século XIX, o Faraday. Então ele estudou e falou que quando você tem uma estrutura de capota metálica, de um avião, de um trem, de uma gaiola. Aí tem um experimento, gaiola de Faraday. Quando você tem a energia que ela cai em cima de uma capota metálica, ela se dissipa pelo seu entorno. Então, se você ficar dentro do carro, você está protegido. Se você reparar, dentro do carro hoje, você não tem nenhum espaço para que você encoste na lataria. Eles são todos revestidos. Você não consegue nem ver a cor do carro dentro, que antigamente dava para você ver partes da porta, mas hoje são todos revestidos. Para proteger. Para proteção das pessoas lá dentro. Se ele permanecesse lá, ele ficaria em segurança. Agora, olha só, eu vou fazer o movimento e você vai identificar. Imagina que eu estou aqui e eu tenho que sair. Não, vou sair como motorista, tá? Então, quando eu abro a porta do carro, eu estou aqui dirigindo, né? Qual o primeiro movimento que a gente faz? Eu ponho um pé para fora. Quando eu coloco o pé para fora, a transmissão da carroceria do carro, que ela está passando no entorno e dissipando no solo. Não é o pneu de borracha que te protege, sim a capota metálica. Dissipa-se toda aquela estrutura da energia no solo. Mas quando você põe o seu pé para fora, você transmite da capota metálica para o seu pé os 13.000 volts que infelizmente estão no poste. E ali, meus irmãos do primeiro grupamento atenderam essa ocorrência, foi muito difícil, né? Porque eles chegaram no local, ainda tinha energia, e a vítima estava ali, precisando de atendimento, e não quem pode conseguia? Fazer nada. Ficar estribuchando, né? João, infelizmente ele teve uma parada cardíaca rápida, porque 13.000 volts faz com que ele tenha uma parada cardíaca, e aí ele ainda tinha ali, infelizmente. E daí a eletricidade faz ele. Isso. Não é que a pessoa está viva, não. A pessoa já está morta, mas a eletricidade. A eletricidade estava ali, né, atingindo a vítima. E aí, os bombeiros tinham que esperar a companhia de energia. E aí vai o puxão de orelha. Porque não é possível, uma cidade com quase 12 milhões de habitantes, você tem uma série de ocorrências que acontecem por causa de quedas de árvores em cima de fiação, que é uma determinação da própria companhia de energia. E aí você tem uma vítima que fica ali tomando um choque, os bombeiros chegam e eu tenho que ficar esperando a companhia. Né? Eu duvido que acontece isso no Brasil inteiro. Mas eu não acho justo. Eu acho que tem que ter, o governo o governo federal, que é responsável por fazer essa avaliação, tem que dar um puxão de orelha na companhia de energia. Falar, vem cá, escuta, como é que é? Não vão defender aqui? Tem muita gente que precisa, a gente precisa. E eles têm que colocar ou mais equipes na rua, ou eles têm que dar uma resposta. Porque uma pessoa perdeu a vida. E aí os bombeiros ficaram esperando chegar a companhia para desligar. E aí que está o problema. Se você estiver no carro e tentar descer, você não pode colocar o pé no chão. Você tem que se projetar. Quer dizer, você fica com os 2 pés, como se fosse no assoalho do carro, e pula. Mas você não vai fazer isso. Né? Muito difícil.
a tendência é que você espere dentro do carro. A esposa dele esperou dentro do Todo carro, mundo graças pediu a pra ela Deus, ficar, né? exatamente. E ninguém pode chegar perto. Se alguém chegasse perto, ia tomar 13.800 volts. Então é uma situação dificílima, não só por causa da enchente, mas também da queda de fios de alta tensão. Então a gente tem que ter atenção. Você vê, né? Quanta coisinha que a gente Quanta falou. coisa, né? E o Major Palumbo, depois de tantos conhecimentos, esse carisma dele com a população, acabou se tornando, foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Primeiro mandato, né? Primeiro. E tu estás com uma operação delegada, é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa operação. Essa operação, a gente identificou que muitas vezes, não só os serviços de emergências, eles precisam ter uma rápida resposta. A gente acabou de falar a respeito de um problemão, né? Com as árvores e fiações que trazem transtornos para a população. Então imagina uma pessoa que caiu de moto na marginal, ficar no asfalto quente, esperando lá 10, 15, 20, 30 minutos. Pera um pouquinho. Então a gente tem que dar uma ajuda. Como bombeiro, que eu sou, eu fui, né, do Corpo de Bombeiros, mas eu vou ser bombeiro para sempre. Eu preciso colocar a experiência que a gente tem para ajudar a cidade. Então, colocar os bombeiros, por exemplo, numa operação delegada, juntando com as ocorrências do SAMU, que eles possam atender às ocorrências do SAMU, para diminuir o tempo que as pessoas esperam. Então a gente fez um projeto, pedi para o prefeito Ricardo Nunes, que falou assim, pode ir, pode fazer que isso aí vai ajudar demais a cidade. E a gente já daqui a pouco vai estar funcionando em São Paulo. Nós escolhemos os bairros de acordo com o tamanho da espera. Então são 25 bairros, né, regiões da cidade que vão receber essas ambulâncias da operação delegada com bombeiros para que a gente diminua o tempo-resposta. Mas os bombeiros, eles irão trabalhar na como... folga. Na folga. Na folga. Então seriam seguranças privados ou não? Seriam bombeiros mesmo. Explica pra gente bombeiros. Eles tiram seu plantão normal e aí na folga, para melhorar o salário deles. Eles né? podem ser contratados ou eles são contratados pela prefeitura? Ah, tá, pela prefeitura. Aí a prefeitura paga o plantão para eles. Então, não só para os casos de ambulâncias, mas para motos. Não é legal a gente ter um serviço de moto? Então imagina que aconteceu um engasgamento, como a gente comentou, um acidente dentro de casa e uma moto consegue chegar rápido, driblando o trânsito. Né? A gente não consegue andar com um caminhão ou com uma ambulância no meio do trânsito no final do dia, no começo do dia. Aliás, né, rotineiramente nós temos aí um aumento, né? O trânsito ele vem sempre bem pesado na região metropolitana, então são muitos carros, né? Então nós temos aí que ter alternativas, então uma ambulância, a moto, os caminhões de corte de árvore. Então, por causa dessas ações, a gente identificou também que a cidade precisaria ter os caminhões que o bombeiro pudesse operar também num momento de dificuldade como essa. Não só para poda. Então, se esse caminhão chegasse na ocorrência onde você citou que o fio de alta tensão caiu, talvez ele pudesse fazer ali um desligamento de emergência, né, orientado, o próprio técnico que chegasse no local conseguisse fazer um atendimento ali próximo, utilizando as estruturas de um caminhão que ele é isolado de forma elétrica. E o que falta para a operação delegada entrar? Nós estamos já finalizando os planos de trabalho, porque são muitas partes, né? Não só, imagina, o bombeiro vai trabalhar ali, ele precisa ter um seguro, ele precisa ter ali todo o protocolo de acordo com o que ele vai fazer. Então, não só das ambulâncias, das motos, das árvores, né? Diminuindo ali, cortando algumas árvores, ajudando a diminuir a fila de espera, que é um serviço muito solicitado da prefeitura. Mas também, o que eu vou trabalhar com bastante carinho é o salvamento de animais. Então, muitas vezes, para não empenhar uma equipe de incêndio com uma escada Magiros, por exemplo, que possa atender uma ocorrência muito grave, envolvendo às vezes um salvamento numa batida de carro, que é muito comum, né, nas cidades, às vezes com uma operação de um salvamento de animal que ele não mereça, ele merece, mas às vezes você tem prioridades. As prioridades, elas são determinadas pelo tipo de ocorrência. Então, um incêndio está acontecendo. Escuta,
eu tenho que ir lá no incêndio. Então, para não ter nenhuma falha nisso, aí a gente tem uma equipe exatamente para fazer o salvamento de animais na cidade de São Paulo, que eu acho que vai funcionar. Eu passei outro dia e aí falaram pra gente, Major, puxa, tem um passarinho preso numa linha de pipa. É uma emergência? Eu acho que é. Mas dá pra gente ir naquele momento? Não, mas se eu tiver uma equipe para fazer as alternativas, fazendo o atendimento, que seria da prefeitura. Então a prefeitura delega ao Corpo de Bombeiros algumas missões, que eu acho que daria certo. Então vamos torcer para a Operação Delegada entrar logo no nosso dia a dia aí da cidade, né? Eu tenho certeza. Isso já vai acontecer. Até o final de fevereiro as ambulâncias já estão rodando, as motos. Que legal. O caminhão de corte de árvore já opera, mas opera de acordo com o Corpo de Bombeiros. E eu vejo que a gente tem que ter uma rápida resposta. Uma cidade grande, com milhares de prédios, com milhões de pessoas que passam por aqui, helicópteros, voos, milhares de voos por dia que passam por aqui também. Então, nós temos que ter um grande sistema de emergência, Jô, porque senão, como é que a gente vai fazer? A população vai ficar aguardando? E a gente sabe que o tempo é crucial quando a gente fala de uma emergência e para salvar vidas, todo segundo é importante. Major Palumbo, o pessoal aqui do tempo já está reclamando que já passou muito, vou ter que te pedir para vir novamente. Imagina. E olha, uma honra recebê-lo aqui para enriquecer, né, o nosso conhecimento de pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter mais segurança em casa. Nosso especialista, muito obrigada. Além de tudo, ele é uma fofura. Os assessores dele também são uma fofura. Muito obrigada. Mais alguma coisa, um recado para deixar para o pessoal? Deixar aí, seguir aí o @Major Palumbo no Instagram. Para a gente ter ali, eu sempre coloco para disseminar informações importantes para que as pessoas entendam um pouquinho o que fazer numa hora difícil. Conta comigo. A gente não sabe muitas vezes, né? Verdade. Muito obrigada. Imagina. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Hoje falando sobre insegurança doméstica com meu querido Major Palumbo, nosso vereador da cidade. Muito orgulho de tê-lo aqui. E até a próxima semana. Valeu.